Ei, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Essa semana o programa tá muito bacana para conscientização, para nossa conscientização enquanto sociedade. Não vou dar spoiler não, quero que você fique comigo até o final, tá? Imperdível. Bom, como eu disse, é um programa que vai nos ajudar a conscientizar sobre um assunto que às vezes não parece, mas está ficando cada dia pior. Eu quero chamar o texto na tela, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia. Vamos ler um versículo, né? Provérbios 12, versículo 10, fala o seguinte: o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. De novo, o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Olha que interessante, a Bíblia traz um texto que fala que aquele que é justo, ele se preocupa, ele olha, ele pensa e ele cuida da vida dos seus animais. E em contrapartida, as misericórdias do ímpio são cruéis. Nós vamos falar hoje sobre maus tratos de animais domésticos. Gente, é uma realidade tão real, mas que a gente não vê todo dia, assim, ao nosso olho, assim, né? Todos os dias, igual a gente vê outras coisas. Mas existe e a gente precisa se conscientizar, até para que quando a gente vê situações de maus tratos, isso realmente nos incomode. A própria Bíblia nos instrui a cuidar bem dos animais, que não são nada mais, nada menos do que criaturas feitas pelo próprio Deus e que merecem o respeito e a dignidade de ser parte da criação maravilhosa de um Deus maravilhoso. Nós, enquanto filhos de Deus e proclamadores do reino, faz parte cuidarmos da criação. Não só das pessoas, do homem, daquilo que é homem, que tem vida humana, mas de toda a criação. Nós vamos falar hoje dos animais, mas eu posso fazer um programa que vai falar sobre o meio ambiente, a forma como eu descarto meu lixo. Isso tudo tem a ver com o reino de Deus. Você sabia disso? Já parou para pensar sobre essa perspectiva? Então é sobre isso que eu quero te convidar a ficar comigo até o final e ouvir talvez coisas que você vai se surpreender, que você não tinha imaginado, mas que existe. Vamos falar também dos benefícios de ter um pet em casa. Você que tem aí, você sabe que são inúmeros, né? Então vamos para a nossa roda de conversa, porque tá bacana demais. Bom, chegamos para a nossa roda de conversa aqui. Eu estou recebendo o vereador Miltinho, que tem como causa a causa animal. Bem-vindo, viu, Miltinho? Obrigado, Priscila. Espero que seja a primeira de muitas. A gente precisa falar mais sobre esse assunto, né? Sim, precisa, os animais precisam da gente. Nós temos que lutar por eles, né? É verdade. Não, sim. Eles, vamos assim dizer, né? Nós precisamos proteger a criação como um todo, inclusive os animais domésticos. Eu falo muito que eles não têm voz, né? Eles não sabem pedir por socorro, eles sofrem em silêncio. Verdade. Né? Às vezes invisíveis, como você mesmo falou, aos olhos da sociedade. O trabalho que nós temos é esse, ser a voz desses animais, né? Ser o socorro que eles precisam para que um dia tenham uma vida, né? Uma vida digna, que eles tanto merecem, que são criaturas de Deus e merecem, né, ter o direito à vida como qualquer um ser vivo, né? como eu, você, como qualquer um. Eles também têm o direito e têm que ser respeitados. Tem quanto tempo, Miltinho, que você tem se preocupado com essa causa, assim, né? Que é algo muito nobre, inclusive, que muitas vezes poucas pessoas têm essa preocupação. Eu estou atuando diretamente na causa há mais ou menos 10 anos, né? Mas eu falo que o protetor, ele nasce. Isso já vem no sangue, já é uma missão que Deus dá pra gente. Nós somos escolhidos por Deus, nós escolhemos. Eu acredito. Tipo assim, eu não cheguei, não escolhi, você é protetor. Não é, eu acho que nada é por acaso, né? Sim. Deus falou assim, vai lá, essa é a sua missão e vou te capacitar para isso.
vai lá e faz. Oh, eu acredito muito nisso. Eu acredito que existem coisas que Deus dá para pessoas específicas, porque o olhar que você tem para os animais, Miltinho, não é o mesmo que eu tenho. O olhar que Deus colocou em você especificamente para os animais é diferenciado da maioria das pessoas que estão nos vendo. Então, pessoas como você são necessárias e aquela coisa, né? A Bíblia fala que nós somos corpo. Então, a mão que serve porque o pé ajuda a mão ajuda o pé, a cabeça coordena as coisas e vai indo. Então, nós precisamos aqui unir forças para que essa causa ganhe cada dia mais visibilidade. Eu acho importante demais. Mesmo porque sozinho nós não vamos chegar a lugar algum. Né? Eu sozinho não conseguia, né? Você sozinho. Então, tem muitas pessoas também que lutam. São pessoas até anônimas, que fazem e a gente não sabe. Verdade. O simples gesto de uma pessoa que chega na porta da sua casa, coloca um potinho de água, um pouquinho de ração, já está fazendo, né, um grande benefício para esses animais que moram na rua. Verdade. E quando eu vejo, isso dá esperança. Você vê que ali existe o bem. Né? Existe uma pessoa que tem amor, que luta. Sim, verdade. E isso mantém a gente firme, né? Firme, e dá ânimo, né? Dá. Gente, eu vou pedir a produção para projetar aí pra gente alguns... A gente está falando aqui de animais. Vamos falar de alguns benefícios que essas criaturas tão fofas podem trazer para o ser humano de um modo geral. A gente tem vários benefícios, né? A gente colocou, fez um paralelo entre os benefícios e as responsabilidades. Vamos lá. Vamos para o primeiro aí, olha só. Um pet, ele ajuda muito no desenvolvimento. Eu vou ler a ordem que eu acho que vai ficar mais fácil de acompanhar. Olha só, no contato diário, crianças e animais aprendem a controlar impulsos, entre eles e a agressividade. Isso é algo muito real. Ajuda a lidar com fatos da vida, como nascimento, reprodução e morte, além de reforçar a autoestima. Os bichos servem como um bom treino para se comunicar melhor, reduz pela metade o risco de uma criança, antes de completar o ano de idade, a desenvolver alergias. Olha que interessante. Desenvolve responsabilidade, fidelidade e cuidado. Combate a depressão, tão presente nos nossos dias. Evita o isolamento de pessoas com idade entre 65 e 78 anos. As pessoas já na idade mais idosa, né? Torna elas mais ativas e sociáveis. Aprende desde cedo a fazer caridades, principalmente com um animal que esteja necessitando de carinho. Então, esses aí são os prós em se ter um animal em casa. É muito interessante ver como que essas questões... Miltinho, são tão reais, né, para quem tem o pet em casa. Eu não tenho, mas conheço muitas pessoas, eu não tenho hoje, né, mas já tive muitos anos. Muitas pessoas que têm e realmente isso é uma realidade. Ele traz todos esses benefícios mesmo, né? Eu falo muito assim quando eu estou conversando com o pessoal, acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, devia ter um animal, né, em casa, para ele conhecer o amor, né, que esse animal pode trazer para a gente e os benefícios, né? Sim. E eu acredito muito no bem. Ainda mais o amor que os animais transmitem para a gente, isso aí, principalmente as crianças, né? Pois é, as crianças, por exemplo, o senso de responsabilidade, eu vejo perto de onde eu moro, tem um menino, eu nem sei o nome dele, mas ele deve ter uns 11 anos mais ou menos, assim. Todos os dias, faça chuva, faça sol, ele passeia com o cachorro. Que legal. E isso daí, eu não teve um dia que eu saí na rua, e é sempre o mesmo horário que ele faz, parece que é depois que ele chega da escola. Ele passeia com o cachorrinho dele todos os dias. E isso dá um senso de responsabilidade. Ele tem 11, ele deve ter no máximo uns 11, 12 anos. Você pode ver daqui uns anos a pessoa que o ser humano, o adulto que esse menino vai se transformar. Né? Um menino do bem, né? Que já se preocupa, tem amor, né, no coração, isso aí, com certeza vai ser uma pessoa totalmente do bem. Sim, né? e essa periodicidade, né, esses dias choveu, ele tava mal bonitinho, ele com a sombrinha e o cachorro, ele tentando proteger o cachorro e ele com a sombrinha, e o cachorro não tava nem ligando com a chuva, tava se divertindo, tava passeando, tava correndo, né, porque cachorro precisa passear, né? Precisa, talvez seja até por isso, né, pode ser que ele mora em um apartamento, né? E todo dia, quem tem animais de apartamento, não é problema. Muita gente fala que é. Mas se você tirar, né, uma parte do dia para você passear, brincar com esse animal, gastar a energia dele, é muito importante. Né? Talvez seja isso. Assim, de 11 horas até meio-dia, eu vou passear, né, com esse animal. Eu acho isso muito interessante, assim, o senso de responsabilidade que traz para as crianças, né? O cuidado também, essa questão de evitar a desenvolver alergias.
Isso é bem legal também, pra gente que é pai, que é mãe, lidar com a alergia do menino, assim, é bem difícil. Eu tenho lá em casa essa experiência. É difícil. Muita gente às vezes não sabe, né? Pensa até o contrário. Fala assim, não, minha vai ficar aqui com pelo de gato, com pelo de cachorro. Né? E isso aí já desde cedo já desenvolve na criança essa resistência, né? Sim. Uma autodefesa do próprio organismo, verdade. E uma coisa muito legal que eu vi aqui é para os idosos. Sim. Idosos acima dos 60, 65 anos, os benefícios que é ter um cachorro. Porque nessa fase, verdade Milton, que muitos idosos passam a ficar mais sozinhos em casa, né? Como que o animal é essa companhia? Ele traz uma companhia para a pessoa. Nós temos muitos casos de pessoas que tem, né, que adotaram um animal e leva, assim, como se fosse um filho. A pessoa tem um animal como se fosse um membro da família. Uma pessoa na idade, assim, né, às vezes está em casa, os filhos trabalham, né, ele encontra nesse cachorro, nesse gato, é a companhia, né, do dia a dia. Verdade. Que ele precisa. E é bom, é muito bom. Não, com certeza. Eu sou suspeito para falar, eu tenho 20 em casa, né? Não, gente, peraí, Milton, para tudo. Eu sou muito suspeito. Conta pra gente aqui, você tem 20 cachorros em casa? Tenho 20 cães em casa, na minha casa. E na sua casa? Na minha casa, meus. Fora os lugares que você ajuda, né? Só 20 na sua casa. Isso, fora os resgatados que nós temos também em outros lugares, né? Mas meus na minha casa são 20. Como é que é cuidar desses 20 cachorros, Milton? Como é que você dá conta disso, gente? Não é fácil. Falar pra você que é fácil, não é. Mas eu sempre dediquei minha vida toda a isso, né? Quase que desse tempo para cá que eu virei protetor, eu tenho essa quantidade de animais. Já passei muita dificuldade, já teve época de eu ter que trocar um notebook em um pacote de ração. Mentira! Sim, porque eu não tinha o dinheiro para comprar e eles precisavam, né? Comer, ter a ração, aí eu troquei não vou falar que é um amigo, um conhecido meu, ele comprou um pacote de ração, eu dei ele meu notebook que eu tinha, mas nunca faltou. E quem tem assim, ama, com certeza dá um jeito, cuida. Se precisar morar debaixo da ponte, a gente mora também, não tem problema nenhum. Eu tenho uma amiga que tem 6 cachorros também. Ela é igual você, assim, ela é um dom que eu sei que Deus deu para ela, sabe? E boa parte desses cachorros são adotados, os seus também são? São, quase todos. Praticamente dos 20, só 6 que são meus. Os outros 14 é tudo fora Tudo que você pegou, assim, que você viu em situação de risco, né? E pegou de volta. Nossa, que sensacional, gente. E eu queria chamar também, que a produção colocasse para mim de novo a imagem. Nós vamos falar agora dos contras. Pós e contras de ter um animal em casa. Então, olha, a gente tem alguns contras, ó. Exige do dono tempo hábil para cuidar e verificar como está o seu companheiro. Sim. Gastos com remédio, alimentação, veterinário, higiene e vacina. E causa sofrimento quando o animal vem a falecer. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Eu não sei lidar com isso. Por mais que da quantidade de animais que eu tenho, quantos eu já perdi, cada um que vai eu custo recuperar. Custo, né? Nossa, eu passo por um luto que até para trabalhar é difícil. Eu não aprendo, eu acho que eu nunca vou saber lidar com isso. Já era para eu ter aprendido. Superado. Não, né? É o ciclo da vida deles, a gente sabe que é. Mas para mim, quando acontece, Você sente bastante ainda, né? Eu tinha uma cachorrinha de muitos anos, assim, ficou em casa há muitos anos. O nome dela era Pepita. Sim, tem uma amiga minha que tem uma Pepita também. Eu só descobri que eu gostava dela quando ela faleceu, você acredita? Porque assim, eu achava ela uma chata, que ela era daquelas pincher pequenininhas que latia muito agudo. E eu gostava dela, não imagine, nunca destratei. Mas às vezes eu falava assim, nossa, que chato esse latido. Eu não imaginava que eu gostava tanto dela. E o tanto que você ia sentir falta do latido dela quando ela foi. Exatamente. Sim, acontece. Exatamente. Então eu fiquei muito triste quando ela faleceu mesmo. E teve um outro cachorrinho meu também que eu passei por um luto. Eu passei um luto maior, porque a Pepita, ela não era minha, assim. Eu tinha pouca relação com ela, porque, enfim... Esse cachorrinho, que era o Lupe, ele era meu também, né? Ele eu sofri um pouco mais, assim, sabe? E foi difícil ver ele envelhecer, sabe? Ver o cachorro envelhecer, meu cachorro chegou a perder os dentes e tal. Foi muito difícil, Quantos anos, assim. você lembra? Eu acho que ele faleceu com uns 11, 12 anos, mais ou menos, assim. É difícil. Eu tô com os meus chegando já nessa fase já. E eu não gosto nem de pensar, eu choro só quando eu penso. Mas não vou adiantar falar que eu me preparar, porque eu nunca vou estar preparado. Sim, eu acho que e também, principalmente no seu caso, eu acho que você tem realmente um dom muito específico que Deus te deu. E como deu para você, deu para essa minha amiga, essas pessoas que protegem muitas pessoas. São muitas pessoas. Né? É uma rede muito grande, maior do que a gente imagina.
Falou tudo. Né? Pessoal, a gente sabe que o mal existe, claro. Mas para cada ato de maldade que hoje a gente vê cometido contra principalmente um animal, né, vem uma legião de pessoas do bem e abraçam, sabe? Abraça esse... Vamos citar um caso de algum animal que, né, que seja maltratado. E sai na mídia, sai nas redes sociais, na mesma hora já parece que é tanto de gente, não, vamos ajudar, vamos ajudar. Então é por isso que eu acredito muito no bem. Ô, Miltinho, a gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar, né? A gente está aqui para isso, nós precisamos ser essa resposta, exatamente. Né? E o que é considerado, o que a gente pode considerar maus tratos para um animal doméstico? O que seria, assim, de forma prática, esses maus tratos? Sim, então, muita coisa chega para a gente, né? O simples fato da pessoa deixar o animal em casa sem alimento, né? Sem água, né? Acorrentado, corrente já não... Né? Isso não existe mais, né, Miltinho? Isso era numa época, assim, dos meus avós, pela falta de informação, que achavam que o cachorro poderia ficar assim. Isso sem falar em agressão, né? Pessoas que agridem animais. A gente vê muito vídeo, né? De pessoal me marca, muitas essas coisas assim. Pessoas que eu penso assim, para que vai ter se você, né? Se você vai maltratar, né? Isso fora os que a gente pega, a gente está falando os de casa, né? Mas fora os que estão na rua, que estão em empresas, que fecham as portas e deixam esses animais lá para morrer. Eu já fiz muito resgate, sim, mas é muito, não é pouco, não. Própria casa, né? A pessoa muda também e deixa. E deixa o cachorro, vai não deixar leva. o bicho. Então, na pior das hipóteses, solta. Né? Sim. Não estou falando que é certo soltar, não, mas solta, dá para ele uma chance, pelo menos. Se você vai embora, você mudou, você trancou, fechou a porta e foi embora, que chance que esse animal vai ter ali dentro? Verdade, verdade. Então, a gente pode considerar maus tratos, a gente precisa ficar de olho. E às vezes tem alguém, às vezes você fica ouvindo um cachorro que late demais aí perto da sua casa. A culpa, primeiramente, a culpa não é do cachorro. Sim. Certo? Com certeza. A culpa é do cuidador ou do não cuidador do cachorro, né? Eu aprendi uma coisa, assim, há um tempo atrás, numa situação de conflito entre os vizinhos. Ah, que esse cachorro eu não sei o quê. Aí teve um vizinho lá que falou assim, não, gente, o problema não é o cachorro, não, hein? O problema são os donos dos cachorros. Por que o cachorro late? Tem que saber o porquê. A gente tem que entender. Por que o cachorro late o dia inteiro? Nenhum cachorro, se está bem cuidado e saudável, não late o dia inteiro. Uma vez ou outra o cachorro é normal latir. Normal, é da natureza dele. Latindo. Agora, o cachorro late o dia inteiro? Isso tem, né? Então, é um alerta pra gente. Principalmente para os vizinhos, né? Eu falo muito para os vizinhos que vivenciar uma situação dessa, né? Não tenha medo de denunciar, que hoje as pessoas têm muito medo. Chega muito para mim, tem um cachorro lá, o vizinho, mas a vizinha não quer denunciar e nem filmar porque eles conhecem. Gente, enquanto a gente continuar com medo, né, de denunciar as pessoas, quem vai pagar com a vida são os animais que não têm voz, entendeu? Então eu falo muito para as pessoas, denunciem, mande na rede social, procure a polícia. Hoje temos o DEMA, né, Delegacia de Meio Ambiente também, que ela é para isso, né? Vamos procurar, não vamos deixar o animal ficar numa situação até ele não morrer. Aguentar mais. Acho que parou, morreu o animal e ninguém socorreu, né? E o resto conta com a gente também, eu estou aí para trabalhar para isso. Tá aparecendo aí o Instagram do Miltinho, se você tiver alguma denúncia de algum animal que você vê em situação de risco, diante de tudo isso aqui que a gente falou, que são maus tratos, se caracteriza nos maus tratos, você pode mandar um direct para ele lá, marca ele, alguma coisa assim. E também tem a própria associação que ele falou, como é que chama mesmo? Tem o DEMA, né? DEMA, Delegacia de Meio Ambiente. Delegacia de Meio Ambiente. Civil. Da Polícia Civil. Sensacional, não sabia nem que existia. Tem. Trabalha muito bem o delegado Bruno. Muito bom. E a gente já entendeu que existe, infelizmente, essa realidade e que nós somos corresponsáveis. Então, se a gente está vendo alguma coisa esquisita na nossa vizinhança, é nosso papel também agir. Nós orientamos as pessoas para, vamos supor, você está lá, tá ouvindo um cachorro que não para de latir, um gato. A gente orienta a primeira pessoa que tente conversar com o proprietário, né? Chama lá na casa que estou ouvindo, está acontecendo isso e isso. Está precisando de ajuda, já recebemos muita denúncia da pessoa passar e ver um cachorro magro. Aí a gente chegar na residência, não, ele está doente, mostrar todo o tratamento, ele está em tratamento e tal, acontece isso também. Então, por isso a importância da pessoa chegar e conversar primeiro. Se viu, continuou, não conseguiu, aí sim tem que procurar, né? Tem que denunciar mesmo e não pode ter medo não, porque os animais precisam da gente, eles não pode ter medo. Se a gente e tem órgãos que podem acolher esses animais, né? Você tem alguns que você conhece aqui em BH? Tem as ONGs, mas estão todas sobrecarregadas. Muito cheias. Todas. Nenhuma ONG que você ligar hoje não vai pegar. Porque não tem espaço. Não cabe. São muitos animais,
né? Temos a zoonose, né, aqui de Belo Horizonte, mas ela pega animais que estão na rua, ela não pega um animal que está dentro da residência, né? Ela vai pegar o animal que está na rua ali e vai levar para fazer, né, o exame. Infelizmente, se ele for positivo para leishmaniose, eles acabam fazendo eutanásia. E agora os animais que estão nas casas mesmo, presos, que as pessoas conhecem, é a denúncia mesmo, e cair para dentro para poder tentar intervir, mudar, né? Tentar tem mudar que, de a situação. alguma forma, sabe? Sim. De alguma forma, se a pessoa tem como ajudar de algum jeito, Sim. não pode se calar, Sim. né? Como você não pode se calar com uma criança que precisa de ajuda, que sofre, uma esposa, né, que a gente sabe que sofre. Então, nós temos que, né, dar voz e não nos calar diante dessas crueldades aí, Sim. essa covardia, né? E os animais, eles também têm, essas próprias ONGs, né? Eles também recebem pessoas que querem adotar animais, né? Sim. Isso é muito importante a gente falar às vezes, porque todo mundo às vezes quer só um cachorrinho, Isso. né? Fofinho, Bonito. novinho, bonito e tal. Sim. É legal, mas também, já que você quer, se você predispôs a ter um cachorro, quem sabe? Você falou uma coisa muito importante, eu bato muito nessa tecla de venda de animais. O animal de raça, ele não tem culpa que ele nasceu de raça, não. Ele merece tanto quanto o outro. Mas enquanto as pessoas fomentarem esse comércio, né, de animais, milhares de animais vão morrer nos abrigos sem ter a oportunidade de conhecer uma família, né? Pelo fato de não ter oportunidade. Eu comprei um ali bonitinho, não vou procurar. Tem muitos animais para adoção, mas pode procurar as ONGs, tem muitos animais lindos, né? Tem de tudo. Tem de tudo, né? De tudo, de raça também. Hoje o pessoal abandona muito animal de raça. Então, eu peço às pessoas que dêem uma oportunidade para um animalzinho que está no abrigo, né? Para ele ter uma família, que senão ele vai ficar lá o resto da vida. É verdade. Né? Ô, Miltinho, e ter um animal em casa, a gente já falou um pouco aqui dos cuidados, né? Você que tem muita experiência com isso, de forma prática, assim, tem uma responsabilidade. A projeção, ele falou dos contras, eu nem chamaria só de contras, eu falava da responsabilidade. Sim. É importante quando a gente escolhe, quem em casa está nos assistindo, escolheu ter um animal em casa, é importante conscientizar que na hora de viajar vai ter que pensar. Sim, tudo, né? Tem que ser programado tudo antes, né? Porque muita gente, quando vai viajar, ou então compra um animal, ou mesmo adota, mudou. Aqui, todo ano o meu cachorro, não tem espaço para ele. Isso é o tempo inteiro. Porque eu vou mudar, ou eu vou casar, eu vou ter neném. Poxa, olha, programa, olha tudo antes, né? Porque uma pessoa não vai doar o carro porque ele vai mudar para um lugar que não tem garagem. Ninguém vai dizer, estou doando meu carro aqui porque eu não tenho. Isso ninguém faz. Estou doando meu filho porque eu só tenho um quarto. Não faço. Mas para o animal, por quê? Né? Não vou ficar com o animal porque eu não tenho espaço para ele. Pensa antes, né? Eu acho que falta um pouco de uma conscientização. Sim. De que o animal é uma vida também. Exatamente. Faz parte da criação. Eu tô falando, a gente fala muito aqui para um público cristão evangélico e é Sim. importante a gente ter essa consciência mais macro da coisa, né? Que toda a criação é importante. Então, por isso a gente está puxando hoje, assim, levantando essa bandeira mesmo de proteção aos animais domésticos, Precisa. né? Então, é importante a pessoa que quer ter um animal lembrar que ela vai precisar se programar melhor, de forma diferente e bem antecipada para uma viagem. É importante ela lembrar que ela vai ter um gasto imprevisto, talvez assim, improvisado. O animal pode adoecer, pode acontecer alguma coisa. E que não é a hora. Gasto, né? Tem gasto. Tem gastos e não são assim, não é R$5, né? Não é não. Não é isso, o negócio custa dinheiro mesmo, né? Então é importante, além da gente ter todo esse cuidado e fazer tudo isso que a gente falou aqui do abandono, de denunciar, quem está indo adquirir um novo animal, quem está querendo cuidar de um pet, precisa ter essa consciência para depois não fomentar tudo isso que nós falamos anteriormente. Exatamente. E pode ter certeza que diante de tudo isso, com o que você gastar, o seu tempo que você dedicar a ele, você vai ser recompensado com muito amor. Verdade. E onde você estiver, se você for para a rua, morar em qualquer lugar que seja, ele vai estar com você. Ele não importa se você é rico, se é pobre, não. O animal não tem isso. Né? Se você morar debaixo da ponte e levar, ele vai estar feliz com você. Verdade. Né? E nunca vai te trair. Né? O animal é um ser que merece mesmo o nosso amor. Um cuidado e o amor, né?
Merece. Ô, gente, esse programa hoje tá assim, né? Tá assim, uma coisa meio animal, conscientização, assim mesmo. A gente tava falando de uma forma bem direta, assim, e com a intenção muito de mudar a nossa consciência enquanto sociedade. E é um trabalho de formiguinha, né, Milton? Exatamente. É você falando aqui, é eu falando ali, é o outro falando ali. De degrau em degrau. A gente muda o todo, né? A longo Muito e importante. médio prazo. Inclusive, eu agradeço a oportunidade de estar falando que da importância da gente poder estar falando sobre isso, né? Da defesa dos animais. Quanto mais pessoas souberem, quanto mais gente, né, ficar sabendo, que às vezes as pessoas não, né? Eu só ouvi falar. Né? Para a gente, são pessoas que vão vir e somar nessa corrente do bem, em prol dos animais. Verdade, muito importante. Muito obrigada pela sua presença. Nada, eu que Foi agradeço. Um papo muito bom, muito pontual. Você que ficou comigo até o final do programa, você que gosta de animais, de pets, compartilhe esse programa para que mais pessoas sejam conscientizadas, a gente alcance mais pessoas também com essa temática que foi tão importante para o nosso programa. Eu te espero no próximo Beleza no Comum, sexta-feira, toda sexta-feira, 11h30 da manhã. Um beijo e até a próxima.